no... Estamos ao vivo, hein? Eu vou compartilhar aqui no Facebook. Já vamos começar. Eu acho que o microfone do Léo está fechado. Não, ele fechou de propósito. Ah, tá bom. Isso, eu fechei aqui. Boa noite, pessoal. A gente só está fazendo os últimos ajustes aqui, mas podem ir chegando. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. E em breve já vamos começar aqui. Só mais um minutinho. Já vamos iniciar. Bom, beleza. Agora já está compartilhado. Podemos iniciar agora. Boa noite, pessoal. Um grande prazer que a gente está aqui nessa live hoje com um convidado especial, por conta aí da temática que a gente trabalhou. Não foi possível na semana passada. Quem estava na live da semana passada, o Júnior teve muitos problemas com a conexão, e aí a gente estendeu o convite para essa semana. A temática é sobre caridade, e o Júnior, ele lidera um projeto social e vai trazer um pouquinho dessa experiência, falar um pouquinho sobre a participação nesse grupo que vem fazendo ações sociais aí ao longo desse período de pandemia, que é o Juntos Somos Mais Fortes, ok? Então, eu vou fazer a leitura aqui de uma passagem do livro Vigiai e Orai, é uma psicografia aí do Carlos Bacelli, do Espírito Irmão José, e o capítulo se intitula Consciência e Punição. As atitudes infelizes que estejas tomando contra os outros não serão uma forma inconsciente de autopunição? Não estarás desejoso de desencadear processo de autofagia, como quem quisesse fazer desmoronar a própria vida? Caminhando deliberadamente para o erro, não estarás querendo destruir tudo o que construíste? Não será um processo de insatisfação íntima? A tua rebeldia manifesta contra os outros que convivem contigo? Na realidade, não será revolta contra ti mesmo? Não estarás provocando suicídio moral? Esperavas de ti tanto assim?
Este nunca será o caminho da superação. Reconsidera, admite os atavios da própria personalidade e recomeça. Pedir, então, para o nosso amigo aqui, Leonardo Rocha, fazer a oração de abertura, como de praxe, para a gente poder entrar nessa temática aí tão importante, que é o entendimento da caridade segundo o entendimento do próprio Cristo, né? Através da palavra de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que todos que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. É uma passagem, é uma frase presente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, item 10. Léo, por favor, fala a pressa aí para a gente começar a debater sobre esse importante tema. Então, vamos agradecer, primeiramente, a Deus por mais um dia de vida, de oportunidade, de estarmos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que à frente vai nos conduzindo rumo à nossa verdadeira felicidade. Como somos felizes, Pai, pela essa oportunidade diária de sempre de estar buscando o melhor, buscando o que é correto. E pedimos sua luz, as suas bênçãos, que possamos sempre escolher o que é melhor para nós e para quem está em nossa volta. Porque sabemos que o nosso Mestre jamais para e trabalha incessantemente para a melhoria de todos. E lhe pedimos a sua companhia neste momento, que possamos trazer palavras que possam confortar, auxiliar e principalmente esclarecer. Esteja sempre conosco, Mestre, nos conduzindo à nossa felicidade, que é o trabalho no bem. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja ouvindo e chegue essa luz em cada canto, em cada lar que esteja necessitado da tua luz e da tua paz. Que assim seja, graças a Deus. E graças a Deus. Então, pessoal, a nossa temática, como eu falei anteriormente, foi selecionada lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, é o item 10, o último item do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, que é uma instrução do apóstolo Paulo, trazendo a ideia de que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Olha que responsabilidade, né? E como eu não poderia deixar de citar, Kardec fala sobre a caridade, né? Fala dessa máxima que fora da caridade não há salvação, que Paulo aqui volta a tratar, e nesse próprio item, no item 10 do capítulo 15, Paulo vai, então, trazer para nós a ideia de que os destinos dos homens eles estão encerrados no céu e na terra, para aqueles que praticam a caridade. Na terra, porque viverão, né, aqueles que praticam a caridade, certamente viverão em paz. E viver em paz é tudo que precisamos e que buscamos nessa difícil caminhada aqui encarnado, as dificuldades que a gente encontra. Porque quem não tem paz experimenta muitos sofrimentos. Então, Paulo está dizendo para nós que os destinos daqueles que praticam a caridade, aqui na Terra, enquanto estão aqui na Terra, é ter a consciência tranquila, né, e a paz nos seus corações. E para quem está no mundo espiritual,
Paulo vai dizer que seus destinos também estão encerrados, porque se acharão graças, né, encontrarão as graças do Senhor. Ora, nada melhor do que no mundo espiritual a gente conseguir encontrar essa felicidade, essa experiência. Então, quem pratica a caridade, resumindo o que o Paulo trouxe para nós na mensagem, é que terá as bênçãos na terra e no céu. Como é importante essa virtude, né? E ele vai dizer no seu texto que das 3 virtudes teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade é a maior entre elas. Inclusive, vai trazer um texto belíssimo na Bíblia, utilizada inclusive na música do Renato Russo, né, poeticamente, e ele vai estar falando da caridade. E nessa passagem bíblica, né, e vai estar, sobretudo, falando da necessidade que a humanidade possui. Nós possuímos de praticar essa virtude tão importante, uma vez que a caridade ela está dada a bondade e a misericórdia de Deus, ela está ao alcance de todas. Não precisa ter conhecimento intelectual para praticar a caridade. Pode ser, ela está ao alcance do pobre, do rico, do sábio, do ignorante, daquele que não tem nem crença religiosa, não está ligado à religião. A prática da caridade não está ligado à religião. O amor em ação, né? É a virtude maior que é representada pelo ensinamento máximo que o Cristo trouxe para a humanidade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse amor ao próximo é elemento essencial para o erguimento do espírito imortal. E a caridade realmente tem essa característica de estar ao alcance de todas, porque existem vários tipos de caridade, né? Um afago, um gesto, um sorriso, ele é uma caridade. Uma oração para um enfermo, doente, é uma caridade. Não estamos falando aqui necessariamente da caridade material ou da esmola, não estamos falando disso. Estamos falando da caridade também disso, né? Mas de uma forma mais ampla, né? E que está realmente ao alcance de todos. O Chico, certa vez, já avançada idade, se queixava de que se achava inoperante, porque não conseguia mais se deslocar como antes, de fazer o trabalho social que ele executava semanalmente, não estava mais podendo se deslocar, né? Estava tomando muito remédio, preso praticamente em casa por conta das doenças, e se lamentava. E Emmanuel falou que enquanto ele tivesse vivo, que ele poderia fazer a prece por alguém, e exercitar a caridade dessa forma. Então, a gente tem que ampliar a questão da caridade, né? O verdadeiro sentido da caridade por conta disso. E a maior prova de que a caridade independe da crença religiosa, do aspecto político que a pessoa exerce no seu dia a dia, é o Betinho, né? Que nos ensinou plenamente, através do programa do Natal Sem Fome, como exercer a caridade de uma maneira bastante ampliada. Ele que circulou o Brasil com essas campanhas que realmente movimentaram muitas pessoas.
Então, ele era um sujeito, um cientista político, ele era um materialista, né? Ele era um ateu convicto e, no entanto, em momento algum dessa jornada importante que ele trouxe para a humanidade, deixou de praticar a caridade como um elemento de levar o amor ao próximo, efetivamente. Quem tem fome tem pressa. Eu sempre lembro muito dessa questão que o Betinho colocava para aquelas pessoas que questionavam exatamente a assistência que ele dava àquelas famílias miseráveis, né? Então, somente quem realmente passou fome, experimentou essa situação difícil, tem uma ideia de como é doloroso e difícil conseguir energia para tocar as curvas do dia com a barriga vazia. Então, por isso que o Betinho falava que quem tem fome tem pressa, e esse tipo de assistência, ela é importante, né? Então, a gente vai encontrar referências no Livro dos Espíritos também sobre caridade, evidentemente. E antes de passar a palavra para o Léo, porque eu já falei um bocado, só lembrando que no Livro dos Espíritos, lá na questão 888, Kardec vai fazer uma pergunta importante para os espíritos, que sobre como Jesus, qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo a visão de Jesus. E a espiritualidade traz a informação que centrava a caridade em 3 elementos essenciais: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, aquela maneira mais tolerante de ver as imperfeições alheias, e a benevolência é o desejo de fazer o bem para com todos. E o terceiro elemento essencial e não menos fácil de alcançar para todos que querem exercer essa virtude de forma plena é o perdão às ofensas. Então, os espíritos trazem que a visão da caridade, segundo o entendimento de Jesus, era a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, indo muito além da caridade material, né? Muito mais abrangente, né? Abrangindo, evidentemente, todas as relações com os nossos semelhantes, né? A caridade tem esse poder de ser, assim, bastante abrangente. Léo, eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre o que você preparou aí sobre essa questão que o Paulo traz para nós, que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Diz aí, meu amigo. Pronto, agora foi. O microfone estava desligado. Então, aproveitando que você já trouxe essa referência aí de Kardec, a gente trouxe aqui sobre a caridade. No que se refere, são 2 pontos que a gente pode frisar, que Kardec traz para a gente sobre essa verdadeira caridade, né? E essas que o Davi já trouxe, que é a benevolência, ou seja, a bondade ativa, né? A indulgência, a abnegação, o devotamento. E a gente vai buscando lá, o Davi também já trouxe essa epístola de Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo traz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver caridade. Então, quando ele se refere aí da caridade, aí, na tradução do grego, ali na verdade, ele queria dizer que ele é amor, porque ali está escrito ágape, né? E amor é uma mãe, um exemplo do que o amor é uma mãe que possui muitos filhos, que são as virtudes, né? É por isso que o Paulo diz assim: o amor tudo sofre, ou seja, resignação.
O amor tudo espera, é a paciência. O amor tudo crê, é a fé. As virtudes são as filhas do amor, né? Então a gente pergunta, e o que é caridade, então, né? Caridade, ela vem da palavra grega, charis, que significa é o dom no sentido da vida. Trazendo para a gente, simplificar significa a caridade é o amor que você dá. O amor é o amor que você tem. Aí vocês podem perguntar, então é a mesma coisa? É isso aí. É isso aí. Um é o que você tem. O outro é o que você dá. É por isso que o Paulo, quando a gente trouxe essa referência, que diz que a caridade é o amor em ação. Você não dá aquilo que você tem e fica parado. Você sempre estende a mão, o ouvido, né? E por isso que ela exige ação. Só que acontece que não dá para a gente dar tudo que a gente tem, né? O que você tem. Porque o amor que você tem, e você não sabe, mas ele é infinito. Ou seja, ele vem do Criador da vida. Não é? Aí a pessoa chega para vocês e diz, nossa, eu estava tão triste, e aí você me deu um sorriso, me deu um abraço. Olha, aí você salvou meu dia, eu fiquei tão feliz. E eu te pergunto, mas isso é tudo que eu tenho para te dar? Não, né? Mas é a caridade, é um pedacinho do amor que eu tirei e te dei. Porque o amor, ela tem uma característica incrível e única. Quanto mais você dá, ele aumenta. É esse sentimento de retribuição, de dever cumprido, quando você se doa, você doa um pouco de você, você sente aquela energia, você sente aquele cumprimento de, poxa, hoje foi legal, eu ajudei alguém, tirei uma tristeza, tirei uma fome, estendi algo, né? Então, esse sentimento que é a felicidade. Só que a gente ainda está aprendendo a engatear, aprender o que é feliz. Onde a maioria pensa que ser feliz é só os prazeres e desejos. Mas agora eu vou passar para o Davi, né? Que vai perguntar ao Júnior esse trabalho incrível que ele está fazendo lá. Então, Leão, é por isso que quando a gente começa a fazer a caridade, não quer parar, né? Começa a fazer a caridade e não quer parar. E nesse particular, eu quero envolver, então, o nosso amigo Júnior aqui na discussão, perguntando para ele, pedindo primeiro para ele falar um pouquinho sobre esse grupo, né? Juntos Somos Mais Fortes, como surgiu essa ideia, e o trabalho com os irmãos na rua, na distribuição de refeições e as materiais de consumo, né, e cestas básicas para as famílias carentes. Para que, então, passando a palavra para o Júnior, para que ele possa falar um pouquinho, primeiro, como começou, como surgiu a ideia, isso eu tenho curiosidade. Né? Eu já sei mais ou menos como é que é, porque eu estou no grupo já, mas eu queria que ele falasse aqui para o pessoal como é que iniciou, como é que surgiu a ideia e depois falasse um pouco desse trabalho que tem sido desenvolvido aí ao longo do ano de 2020. Pode falar, Júnior. Então, primeiro eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, desse projeto que, para mim, eu só tenho a agradecer, né? Para quem me conhece, sabe um pouquinho da minha história, a minha mãe desencarnou já há 23 anos, era assistente social, tá? E minha mãe viveu a vida praticamente em prol da caridade.
Então, minha mãe tinha uma obra muito bacana no patronato, nas creches da prefeitura, no INSS. E a mãe, assim, um ser humano, eu sou suspeito de falar. Então, eu tive esse exemplo dentro da minha casa. E há muito tempo eu me incomodo por ter a vontade de colocar em prática, né? É o que as pessoas, assim, tem muita gente que fala e acaba não colocando em prática. E isso estava me incomodando. Então, eu e minha esposa, veio a pandemia e teve aquele estalo, eu falei, olha, a hora já passou, né? Vamos colocar em prática, porque não dá para a gente ficar acomodado. É muito fácil, né? A gente tem um alimento, tem a casa, tem, né, a proteção, e as pessoas na rua, como sempre tiveram, infelizmente, mas são provas, e precisando de auxílio. Então, o Davi sabe que a gente tem um grande amigo, que é o Carlinho, também, que já fez parte do FÉ. Ele hoje mora em outro local. Eu ajudava o Carlinho indiretamente. E aquilo também me incomodava. Porque, assim, você está ali no dia a dia ali da ação, presenciando aquela situação, você tem dois sentimentos, né? Eu tenho um de tristeza por ver que aquelas pessoas estão naquela situação de miséria, de pobreza, de insalubridade. E a outra sensação que só quem está ali no dia a dia consegue sentir é o prazer, é o que o Léo estava falando. Você chega ali não só com alimento, com a matéria, mas você chega com um sorriso, com uma palavra, e você vê que as pessoas ficam numa gratidão tremenda, né? Então, iniciou a pandemia, né? A quarentena, que já dura mais de 150 dias, e resolvemos juntar alguns amigos, né? Porque quando a gente se presta a praticar esse tipo de atividade, hoje a gente também precisa da questão material, né? A gente pode levar uma palavra, uma oração, mas a gente precisa fazer a prática da caridade material, que é aquele pessoal que está na rua, ou na comunidade, ou no caso da creche que a gente tem ajudado, que por motivo, né, de saúde pública ela não pode estar funcionando, então a gente também precisa praticar a caridade material. Mas, assim, o grupo, o Davi está ali, está vendo isso, é uma energia muito boa. A gente está sempre conversando coisas boas, né? Na hora que a gente está preparando as quentinhas, no nosso café comunitário. E, para mim, está sendo uma gratidão. Olha, eu sou grato a Deus sempre, né? Acho que o Léo teve algum problema aí no vídeo. Voltou. Já voltou, já voltou. Davi, só vou falar uma coisa para você. Eu sou grato a Deus por tudo e por ter essa oportunidade de estar praticando um pouquinho, é o que eu falo com a minha esposa. É aquele trabalho que o Chico sempre dizia, o trabalho de formiguinha. Nós estamos fazendo um pouquinho aqui, e se cada um pudesse fazer esse pouquinho, eu tenho certeza que o planeta, o Brasil, seria bem melhor, né? Que é uma energia, né, muito boa. Isso com certeza. Se cada um fizer um pouquinho, evidentemente, a humanidade vai... Porque o que é a sociedade? O que é a humanidade? Somos nós. Então, a gente mudando o nosso comportamento para melhor e somando a uma boa causa, certamente a humanidade se transforma. Mas, pelo que eu estou percebendo, pelo que você falou, tem a ver com o que o Léo falou, porque a caridade, a gente ajudar o próximo, esquecer um pouco dos nossos problemas, das nossas mazelas que todos temos, e ajudar o outro, tem esse retorno, essa gratificação que você fala, essa satisfação, é o verdadeiro prêmio
né? É a verdadeira recompensa em terra da prática da caridade, né? Então, e acho que isso ficou bem claro para mim na tua apresentação, realmente como o exercício da caridade, a gente às vezes acha que está auxiliando o outro, e, na verdade, os grandes assistidos, todos somos assistidos, né? Aquele irmão que está lá na rua precisando do material, né? Porque ele simplesmente não tem nada, né? Está recebendo do material, está recebendo do espiritual, porque o tempo todo a gente está em oração, né? É importante que o Júnior fale um pouco, que o grupo, ele não é eminentemente espírita, esse projeto não é um projeto eminentemente espírita, mas envolve pessoas que... Católicas, evangélicas. Exatamente, né? Que estão ligados a outras religiões. Na verdade, quando perguntam para a gente, o que a gente responde, Júnior, na rua? Que o trabalho é para Jesus. Para Jesus, e é um trabalho também importante colocar, eu falo isso para as pessoas no qual eu tenho pedido ajuda, que é um trabalho exclusivamente humanitário, tá? Eu gosto muito dessa palavra humanitário, lembro muito do Divaldo, né? Assim, é um exemplo maravilhoso. Outra coisa, o fato da gente tá praticando essa caridade material, é o fato de darmos bons exemplos, né? Porque, às vezes, eu fico ouvindo, assim, nas palestras, não só na casa espírita, né, mas na igreja católica e evangélica, e eu vejo muito, assim, ficar ali dentro, né? Falar de coisas boas faz bem, mas praticar, eu acho que é uma sensação que só de quem está ali no dia. Eu vou te falar, eu não consigo mais ficar sem fazer isso. Não consigo mais. Eu, se pudesse, faria todo final de semana, mas eu respeito os meus amigos que cada um tem a sua família, e eles precisam fortalecer a família. Então, eu preciso dar o tempo para a família, mas eu não consigo mais. A Márcia fala para mim, Júnior, diminui a ansiedade, mas não tem como. Eu termino a do dia 11 já pensando na do dia 25, entendeu? Isso aí já está dentro do meu coração, e o principal, né? Isso é uma coisa, eu não quero holofote, tá? Eu quero poder conseguir atender um número maior de pessoas. E é um prazer, assim, uma energia, e a gente procura ir preparado, o Davi sabe disso, porque essas pessoas, principalmente que estão na rua, elas estão doentes mentalmente. Então, é onde a gente vai praticar a caridade moral. A gente tem que saber lidar com essas pessoas, saber receber, às vezes, uma palavra mais áspera e transformar num sorriso, né? Numa palavra de amor, né? Porque essas pessoas estão doentes. E eu, graças a Deus, eu vou te falar, nas primeiras até sentia que chegava depois em casa uma determinada, assim, uma carga. Hoje em dia, aprendendo a conviver, pelo contrário, eu quero poder, a cada quinzena, estar agregando mais amigos, mais pessoas para o nosso grupo e podendo dar mais exemplo, né? Porque o mundo está precisando de exemplo, né? As palavras, elas voam, mas o exemplo, ele arrasta. E vamos continuar praticando essa caridade moral e também a material, porque, como o Davi falou, quem tem fome tem pressa. Como é que eu vou dizer para uma pessoa dessa que está na rua, você espera um pouquinho, que quem sabe mês que vem eu possa ajudá-los um pouco, mas não, o quanto eu puder, eu vou fazer, porque essas pessoas têm pressa. Quando eu coloco lá na divulgação da próxima ação, eu coloco lá, quem tem fome tem pressa.
e graças a Deus, acho que não é o nosso caso, nós não passamos fome. Então, você imagina aquelas pessoas, o Davi presenciou agora, nessa ação do dia 11, no contorno da praça ali, de Edson Passo, as pessoas estavam sentadas, olhando, eu não sei dizer para onde. E quando ela viu, né, porque elas já conhecem os carros da ação, quando elas viram, foi uma alegria, um tal de correr, de pular, uma criançada. E é aquela coisa, a gente sente, né, os dois lados. A tristeza de saber que tem gente, né, naquela situação, mas ao mesmo tempo da gente poder dar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho ali em Cristo. Eu sempre, quando paro o carro, eu agradeço a Deus. Eu estou sempre agradecendo. Eu fico até arrepiado. A sensação é só de quem está ali. E eu não vou largar, eu já falei com Deus. Enquanto eu tiver a saúde, eu estou na ação. Muito bom. Ô Júnior, e aqui, ó, inclusive a Renata já está até perguntando, né, como é que faz para participar desse trabalho. Você teria algo a dizer aí? Como é que a gente pode somar? Eu acho que os contatos aqui, né, nas redes sociais, inicialmente, a Renata, ela é do nosso centro, né, pode nos procurar, pode me procurar, tem acesso Sim, aos nossos telefones. sim. Mas e quem não está mais perto, próximo da gente, como é que seria uma maneira de... Porque as pessoas podem ajudar de diversas formas, né? Deixa eu aqui só me estender um pouquinho, porque às vezes as pessoas não podem ir, tem que haver um preparo, né? Assim, do ponto de vista espiritual, uma disciplina, essas coisas todas. Eu queria que você falasse um pouquinho, pode ajudar do ponto de vista material, né, fazendo a doação de alimento ou fazendo a doação em dinheiro mesmo, né, para a ação, mas muita gente pergunta de querer participar mesmo lá no dia. O que você teria para dizer para esse pessoal, para essa turma aí, que queira participar, tanto contribuindo quanto lá na ação? O que você acha? O que você pode dizer Então, para nós? Davi, então, falando um pouco do dia, eu acho importantíssimo a gente poder agregar um número maior, né, de irmãos, de participantes, e lógico, da forma que você comentou, a pessoa tem que estar bem preparada, né, porque o que você sabe muito bem o que a gente encontra nas ruas, né, então, e outra coisa, ter a disciplina, que a gente tem o horário certinho de iniciar os nossos trabalhos, né? De preparar tudo. A gente não gosta de sair muito tarde para poder estar atendendo um número maior de pessoas. E, assim, a forma que as pessoas podem nos ajudar são duas formas, né? Existe uma forma através de doação de alimento ou de uma doação numa conta, que eu até expliquei às pessoas no início da pandemia, porque nós iniciamos com ação em março, na segunda quinzena de março, e as pessoas estavam muito assustadas com a questão da saúde pública, quase ninguém estava podendo sair de casa, as pessoas não sabiam como doar, e eu disponibilizei uma conta, tá? Essa conta eu só utilizo para ação. E eu não tinha redes, eu só tinha o WhatsApp, eu não tenho até hoje o Facebook, eu só tenho o Instagram. Então, eu criei o Instagram justamente para poder divulgar o nosso trabalho. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente sempre leva no dia da ação uma pessoa para poder fazer os vídeos curtos e fazer as fotos.
Por que isso? Porque nós precisamos divulgar o nosso trabalho. Primeiro, o bem ele tem que ser divulgado. E segundo, que eu gosto de transparência. A cada ação a gente divulga as fotos e os vídeos. Então, o Instagram é GM Júnior 2020, né, que é 2020, GM Júnior, G de Gustavo, que é meu filho, M de Marina, que é minha filha, Júnior sou eu, 2020. É só a pessoa começar a me seguir, ou então através do meu número de WhatsApp, tá? Que é o 979130772. E aí a pessoa no Instagram pode me seguir, me chamar no direct, ou então no WhatsApp. E vão ter essas duas formas, né? Que é através de doação de alimento, a pessoa morando em Nova Iguaçu, ou em Mesquita, em adjacência, eu posso, de repente, marcar e pegar o alimento, ou então fazer através da conta bancária, que eu não gosto de colocar. Eu prefiro que a pessoa me procure no direct, ou então no WhatsApp, e eu informo a conta. Até Em mesmo porque a questão... gente, hein, Júnior, até mesmo porque a gente gosta de conversar com a pessoa, ouvir, Isso né, aí, criar uma afinidade, sem a pessoa isso, entender o projeto, explicar o isso, que é, entendeu? A gente isso. tem esse cuidado de, quando a pessoa quer ajudar, quer envolver com o projeto, a gente tem o cuidado de explicar o que é, como é que faz, exatamente por questão da transparência aí que você está Exa disputando. exatamente, exatamente. E é a questão, nós que somos espíritas, né, nós entendemos bem essa parte da vibração, né? A questão da vibração, do padrão vibratório, não é questão de julgar, né? Sabemos que não podemos julgar absolutamente ninguém. Mas podemos falar no direct ou então no WhatsApp para poder esclarecermos um pouquinho mais, para que a pessoa possa entender o que é a ação, né? Que a ação ela não se limita só no dia, ela tem um trabalho todo de arrumação, de arrecadação, e no dia, logicamente, que eu considero o melhor, né, que eu adoro, sou suspeito, né, Davi? De poder estar ali, mas ressaltando muito isso que você falou, da pessoa estar preparada, né, e ter disciplina, porque é um trabalho sério, né? É um trabalho sério que é o fato da gente poder estar fazendo um pouquinho do bem, né? Levando um pouquinho da caridade material e moral, porque a caridade moral às vezes, já te passamos por esse exemplo, alguns dos moradores que nos pedem oração, né? Isso é uma forma de caridade moral, uma palavra, uma oração, um sorriso, um abraço, nesse momento agora de pandemia, fica um pouquinho mais difícil. Mas eu até comentei com a nossa irmã Janaína que muitos deles estendem a mão, e eu estendo a minha, aperto a mão, entendeu? Depois, esse domingo teve até um fato, na hora que a gente distribuiu uma quentinha, eu até higienizei a mão de um dos moradores com álcool, que a gente sempre leva um álcool, né? Então, assim, essa caridade moral, isso é importantíssimo, né? Isso aí eu coloco lá no topo da evolução, né? A questão moral e a material a gente precisa estar fazendo, porque, infelizmente, existe pena, recebem a cesta básica, né? Que não é só a cesta básica. Fizemos no último dia 27, respeitando todas as religiões, como o Davi falou, foi dia de São Cosme e São Damião. Levamos um brinquedo, saquinho de São Cosme e Damião, kit de higiene básico, cesta básica, foi um show à parte, né? É uma coisa assim fantástica. Eu aconselho assim quem quiser participar, é uma coisa fantástica. Ô, Júnior, Só tenho a agradecer. Oi. aproveitando a sua fala aí,
eu coloquei o tema, né? O tema da palestra, que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, né? Essa citação, eu vou falar aqui para te fazer uma pergunta, né? Essa citação está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela foi dita pelo próprio Paulo, né? Apóstolo Paulo. E é no item 10, fora da caridade não há salvação. Eu trouxe aqui a última fala dele, desse item, e daí que vai vir minha pergunta para você. O Paulo afirma que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um só, são a mesma coisa. E dado que todos quantos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam, ou seja, sem proselitismo, e confirmando o que o Kardec diz, né? Fora da caridade não há salvação. Esse teu exemplo lá, com vocês no trabalho lá, você já citou aqui que não existe, não é só dos espíritas, está misturado todas as religiões lá, né? Tem católico, não católico, protestante, ou que seja, né? Como você lidam com isso? Na caridade não existe essa distinção, né? Eu sou espírita, não. É todo mundo junto ou tem distinção lá? Então, Léo, não tem distinção. O que eu considero, é lógico, que eu acho que todo mundo precisa de uma religião. Se elas existem, foi Deus que permitiu, né? Então, eu acho uma necessidade muito, muito grande, que todas as famílias, todo lar necessita de uma religião. Mas o trabalho da caridade, ele é um trabalho que é religião, entendeu? Eu acho que ali não tem nem tempo para a gente poder falar da religião. A gente dá a palavra antes da gente sair, né, antes de sairmos para a rua, a gente faz uma reunião, faz uma roda, faz uma oração, e a gente dá a palavra para cada um fazer a sua oração. Então, um faz num tom evangélico, num tom católico, num tom espírita, mas, olha, como é que eu posso explicar? É dizer que a vibração ali ela é tão boa que ela está acima de tudo isso. Eu acho que nunca ninguém perguntou qual é a sua religião. Não teve essa pergunta. Porque, na verdade, fica todo mundo num foco só, que é a arrumação, que é a montagem das cestas, das quentinhas, e louco para poder sair ali para a rua, poder estar naquela emoção de poder ajudar o próximo, porque eu acho que acima da religião é ajudar o próximo, né? É a caridade. A gente não consegue. Eu confesso a você que quando eu resolvi montar o grupo, eu não pensei nisso. Eu vou te falar que se tiver um ateu ali no grupo, eu não sei. Porque eu acho que ele, na verdade, está preocupado em ajudar o próximo, né? Porque eu acho que quando a gente também coloca a religião em primeiro lugar, começa o questionamento. Não no grupo ali, eu não imagino no grupo, mas começa aquele questionamento de qual é o teu time de futebol? Ah, não, porque o meu é esse e é melhor. Qual é a tua religião? Não, essa é a minha, faz muito mais. Qual é o teu político? Não, o meu político é... Então, vai entrar um conflito e o foco principal, que é a ajuda ao próximo, ele vai sair. Então, eu acho que o padrão vibratório da caridade, ela está superior à questão da religiosidade, entendeu? É lógico que eu, por exemplo, como você, como o Davi, somos suspeitos a falar, né? Eu não vivo sem o espiritismo, não vivo, entendeu? Mas eu sou obrigado a respeitar todas as religiões, os meus amigos, porque antes da religião, eles são meus amigos, entendeu? Então, na rua, muitos falam assim, ô varão, pode fazer uma oração? Eu falei, lógico,
eu me sinto pastor na hora. Eu me sinto pastor, entendeu? Mas o pastor de uma forma diferente, entendeu? Inclusive, eles até Fala, Davi. confundem um pouco, né? Porque os evangélicos fazem um trabalho assim assemelhado e tal. Aí eles acham que perguntam geralmente qual é a igreja, querem saber a igreja e tal. Geralmente o grupo, esse questionamento nunca houve dentro do grupo, mas na rua as pessoas perguntam qual é a igreja, né? Chama um a outro de pastor, aquele que está mais à frente e tal. Pastor, faz uma oração para mim, você pode pedir, botar meu nome na prece. Acontece isso, mas é a visão deles, né? Não é dentro do grupo, não. Davi, inclusive eu lembro muito de uma palestra no FÉ que teve com o Richard Simonetti, eu gosto muito do Richard. E ele fala, né, que uma das coisas mais importantes é a divulgação da doutrina. Eu concordo muito com isso. Mas eu observo na rua que o fato deles nos chamarem de varão e acharem que é uma ação evangélica, porque a igreja evangélica, eu não vou entrar em mérito, o motivo por que eles fazem essa questão de distribuição de ação, mas eu sou obrigado a concordar, a dizer e concordar com os evangélicos que o trabalho que eles fazem com esse tipo de grupo, de ação, de rua, de distribuição, eles fazem há muito tempo. E eu sinto falta das casas espíritas fazerem um pouco mais, entendeu? Porque a divulgação é importante, as palestras são importantes, o estudo é importante, mas eu observo, por exemplo, no filme do Divaldo, que a todo tempo o Divaldo estava na rua fazendo essa caridade, entendeu? Então, eu acho assim, é um conjunto de coisas. Eu acho o estudo importantíssimo, a divulgação importantíssima, mas a gente não pode desamparar esse grupo. Essas pessoas, elas precisam do nosso afeto, entendeu? Do nosso afeto moral, do nosso afeto material. Porque eu fico pensando assim, a gente faz o trabalho a cada quinzena. Eu torço, quando eu saio da ação, que eu chego em casa, eu falo, meu Deus, que à noite possa ter outros grupos praticando essa caridade, que na segunda-feira, na terça, na quarta, essas pessoas precisam ser amparadas. Então, eu sou a favor da igreja evangélica, da igreja católica, do terreiro, de todos da casa espírita, terem essa prática social, né? Mas porque através... as casas espíritas, em geral, fazem muita caridade, né? Distribuem cestas, umas mais, outras menos. É claro, inclusive, na década de 90, quando o Betinho começou com o Natal Sem Fome, ele elogiou o espiritismo, porque o espiritismo aderiu em massa a essa campanha, na época que as outras igrejas, a evangélica e a católica, não estavam muito com esse olhar para a caridade. O espiritismo sempre apontou para essa questão. Agora, existe uma diferença do poder econômico do católico e da igreja protestante em relação aos espíritas. Mas o Betinho agradeceu no programa Roda Viva, né, às casas espíritas, por conta da campanha Alta de Souza, que conseguiu assim, superar no interior do Brasil aquelas casas espíritas humildes, levar muitos alimentos e a campanha conseguir atender os recantos mais do interior do Brasil, entendeu? Então, o espiritismo faz muita caridade, existem muitas casas, muito trabalho espírita legal. Agora, os recursos que o espiritismo, que as casas têm, eles são limitados, né? Então, eu acho que por isso a gente não vê... a gente não vê essa coisa... tem muito trabalho. O pessoal lá de Niterói
lá do Centro Espírita esqueci o nome dele, me ajuda aí, Léo. Aquele negro que faz palestra, o expositor, O que é o delegado, né? O físico. O físico. Bom, enfim. Raul Teixeira. Isso, Raul Teixeira. Raul Teixeira. Muito. Pessoal do Frei Luiz. Pessoal do Frei Luiz, o pessoal. Eu não estou. Não, eu sei. Você tem um trabalho de caridade. Mas, assim, até mesmo na visão, né? Na visão que o morador de rua tem, que acha que que é o pastor, que precisa, por causa do número de pessoas que realmente estão envolvidos com esse tipo de religião. Aí tem essa visão. Até porque o espírita, ele nem fala que é espírita, ele vai, entrega o pão, ele entrega faz a caridade e não se apresenta como, né? Já o evangélico, ele tem uma postura assim, mais agressiva. Ele gosta. Ir para as praças e falar mesmo. Então, eles gostam. Eles gostam também de dizer, de fazer, né, de se expor mais, dizer que é evangélico. Mas eu digo assim, eu sei que existe muito trabalho, mas até outro dia nós encontramos com duas meninas de uma igreja evangélica, as duas cada uma com uma bolsa só, fazendo a entrega só da quentinha. Mas eu digo assim, eu acho que o trabalho ele tem que ser universal, entendeu? Independente da religião, ele tem que... E outra... Mas isso é do coração de cada ser humano, uma hora vai despertar e vai abraçar esse tipo de trabalho, com certeza, porque a humanidade só melhorará quando todos se envolverem em atividades que sejam voltadas para o próximo, para o outro. Bom, a gente já está com quase 1 hora de live, a gente tem que encerrar o papo aqui, né? Eu só gostaria de agradecer, evidentemente, aqui a todos, né? Aqui, ó, o pessoal que está a Cássia, que está no chat, a Lucimar, a Antônio, Alcides, a Rosângela, a Dona Jovita, a Érica, Dona Jovita, a Cristina, enfim, o pessoal, a Márcia Zanon, o pessoal que está aqui no chat, a gente agradece, tá? Só os informes finais rapidinho, lembrando que quinta-feira nós temos live aqui no canal, no Facebook, com a Roberta Omo. O tema é a paciência. Na sexta-feira nós temos a palestra presencial na nossa sede com o Paulo César Farias. Na segunda nós temos a palestra da Mary e na próxima terça estamos aqui juntos, se Deus quiser. Bom, vamos então agora para a oração final, né? Eu vou proferir uma oração final. O tema está escolhido para a próxima live. A gente mudou aqui por conta da presença, do convite que a gente fez para o Júnior. A gente achou que a temática deveria estar centrada na caridade e a gente volta ao tema que foi escolhido no último encontro. Léo, quer falar alguma coisa? Posso só agradecer, Davi? Sim, por favor. Agradece aí rapidinho. Então, eu queria agradecer. Tá, vou agradecer rápido a oportunidade de poder expor um pouquinho do nosso trabalho, tá? E agradecer você, o Léo, e quem quiser participar desse trabalho assim maravilhoso, só entrar em contato conosco, né, através do Instagram, GM Júnior 2020, ou então entre em contato com você no seu Face, né, Davi? E você passa o meu contato. O pessoal me acha assim. Tá bom? Obrigado aí pelo espaço, tá bom? Valeu. Que Jesus abençoe a todos. Nós vamos fazer a oração ainda. Aguarda aí, não pode não. Léo, palavras finais.
Queria agradecer a presença do Júnior também, por ter trago essa sua companhia, esse exemplo aí da ação, e dizer 3 frases para a gente fechar aqui. Kardec diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor ao próximo não há salvação. E eu digo, o amor ao próximo é a nossa salvação. Muito Uma bem. boa noite a Então, todos. Que assim seja. então, vamos elevar o nosso pensamento, pedir ao Pai Celestial, nosso amado irmão maior, o Mestre Jesus, os bons espíritos sempre presentes em nossas vidas, nossos mentores, para que possamos descansar o corpo físico, porque o espírito continua trabalhando, né? Para que no dia seguinte tenhamos essa energia para praticar o bem. Mas enquanto o nosso corpo, o nosso espírito estiver em liberdade do sono, que possamos ir para as esferas positivas, aprender, estudar e praticar a caridade, porque no mundo espiritual também há muitos necessitados que necessitam desse amor que o Mestre ensinou para a humanidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que possamos vibrar positivamente por aqueles que necessitam, tanto no plano encarnado, como no plano físico, os encarnados, quanto no plano extrafísico, os desencarnados, porque exercendo e botando em prática o amor ensinado pelo Mestre Jesus, certamente estaremos praticando a caridade. Fica conosco hoje sempre, mestre querido, e graças a Deus. Pessoal, até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Assim seja.